No velório do meu marido, minha cunhada disse para todos: agora que ele morreu, essa mulher vai passar necessidade. Ela nunca trabalhou, só viveu como parasita. Todos me olharam com pena. Chorei em silêncio e não disse nada, mas uma semana depois, acompanhe minha história até o fim e me conta de qual cidade você está me vendo. Assim consigo descobrir até onde ela chegou. Meu nome é Laura Matos. Tenho 62 anos. A dor, meus amigos, tem um cheiro. Não é cheiro de flor, como as coroas de crisântemos e rosas brancas que enfeitavam a capela. Não. A dor tem cheiro de café requentado, de casaco guardado há muito tempo e de silêncio. E era esse o cheiro que preenchia o ar naquele dia cinzento de agosto, enquanto eu me despedia de Afonso, meu companheiro de 45 anos. O caixão de madeira escura, polida e fria, parecia pequeno demais para guardar um homem com um coração tão grande. Afonso tinha o riso fácil e as mãos sempre sujas de farinha. Era padeiro. Não um padeiro qualquer, desses que a gente vê em filmes. Era um artista do pão. Acordava todos os dias às 4 da manhã, sem reclamar, e ia para a nossa pequena padaria, a Pão Nosso, no bairro da Muca, em São Paulo. Eu ficava em casa, cuidando do nosso filho, Tiago, e da administração do nosso lar. Pelo menos, era isso que todos pensavam. Na capela do cemitério, eu estava sentada numa cadeira de plástico, dura e desconfortável, sentindo o peso dos olhares sobre mim. Eram olhares de pena, de compaixão, mas também de curiosidade. O que seria da pobre Laura agora que Afonso se foi? Eu ouvia os sussurros, as conversas abafadas. Coitada, nunca precisou se preocupar com nada. Ele era o pilar da casa, o provedor. Ela vai ter que aprender a se virar sozinha agora, nessa idade. Cada palavra era uma pequena agulha perfurando meu luto. Eu me mantinha quieta, o rosto coberto por um véu fino e preto, as mãos entrelaçadas no colo, segurando um terço de madeira que Afonso me deu na nossa primeira viagem à Aparecida do Norte. Tiago, meu filho, estava ao meu lado. Aos 38 anos, ele era a imagem do pai, mas sem o brilho nos olhos. O luto o deixava pálido, distante. Sua esposa, Beatriz, segurava seu braço, mais como uma gerente de crise do que como uma nora amorosa. Ela ajeitava a gravata dele, sussurrava coisas no seu ouvido e, de vez em quando, lançava um olhar na minha direção, um olhar que misturava pena com uma ponta de impaciência. Mas o olhar mais pesado, a presença mais incômoda, vinha da minha cunhada, Selma. Irmã mais nova de Afonso, Selma sempre teve uma inveja mal disfarçada do irmão. Enquanto Afonso construiu sua vida com suor e farinha, Selma e seu marido, Jonas, viviam de aparências. Jonas tinha tido 3 empresas que faliram e agora trabalhava como consultor, uma palavra chique para quem não tem emprego fixo. Eles moravam num apartamento alugado num bairro melhor que o nosso e faziam questão de exibir um padrão de vida que, eu sabia, não podiam sustentar. Após o enterro, como é costume, fomos todos para a minha casa. A mesma casa simples, de 2 quartos, onde criei Tiago, onde Afonso e eu vivemos cada um dos nossos 45 anos de casados. O cheiro de café fresco, preparado pela minha vizinha, Dona Elvira, se misturava ao cheiro das flores que as pessoas traziam. A casa estava cheia, barulhenta. Parentes que eu não via há anos apareceram para prestar suas condolências. E, claro, para comer o pão de queijo e o bolo de fubá que minhas amigas trouxeram. Eu me sentia como um fantasma na minha própria casa. As pessoas passavam por mim, davam um tapinha no meu ombro, diziam meus sentimentos e seguiam para a mesa de comida. Eu apenas agradecia com um aceno de cabeça, sem forças para conversar. Queria apenas ficar sozinha no meu quarto, abraçada ao travesseiro que ainda tinha o cheiro do meu Afonso. Foi então que aconteceu. Eu estava na cozinha, pegando um copo d'água, quando ouvi a voz de Selma, alta e clara, vinda da sala de estar. Ela tinha o dom de transformar qualquer ambiente em seu palco particular. Gente, 1 minuto de atenção, por favor, ela disse, com aquele tom dramático que usava para tudo. O falatório diminuiu. Pude sentir os olhares se voltando para ela. Fiquei parada atrás da porta da cozinha, o copo d'água tremendo na minha mão. Eu só queria dizer umas palavras sobre o meu querido irmão,
continuou Selma, a voz embargada por lágrimas que eu sabia serem falsas. Afonso foi um homem bom, trabalhador, um verdadeiro herói. Ele carregou essa família nas costas por 45 anos. Deu tudo do bom e do melhor para a esposa e para o filho. Houve um murmúrio de concordância. Eu continuei ali, paralisada, sentindo o sangue gelar nas minhas veias. Eu sabia onde aquilo ia dar. Mas agora... Ela fez uma pausa para aumentar o drama. Agora que ele morreu, a gente precisa ser realista. A verdade é que essa mulher, e eu senti o peso da palavra essa como se fosse uma pedra, vai passar necessidade. Ela nunca trabalhou um dia na vida. Só viveu como parasita, às custas do meu irmão. A padaria mal se paga. Sem o Afonso para amassar o pão, aquilo ali não dura 6 meses. O silêncio na sala foi absoluto, cortante. Eu podia ouvir a respiração das pessoas, o tic-tac do relógio de parede que Afonso tanto amava. Ninguém disse uma palavra para me defender, nem mesmo meu filho, Tiago. Olhei pela fresta da porta e o vi de cabeça baixa, o rosto vermelho de vergonha, enquanto Beatriz, sua esposa, colocava a mão em seu ombro como se dissesse: "Não se meta, querido." Então eu queria pedir a ajuda de todos, concluiu Selma, agora com a voz de uma santa caridosa. Vamos ter que nos unir para ajudar a Laura. Fazer uma vaquinha, arrumar umas faxinas para ela, qualquer coisa. Porque, coitada, ela não sabe fazer nada. Sempre foi só a esposa do padeiro. As lágrimas que eu segurei durante todo o dia finalmente vieram. Mas não eram lágrimas de luto por Afonso. Eram lágrimas de humilhação, de raiva, de uma dor tão profunda que parecia rasgar minha alma. Saí da cozinha. Passei pela sala cheia de gente que agora me olhava com uma pena que me dava nojo e me tranquei no meu quarto. Não disse nada. Não gritei. Não a confrontei. Apenas chorei em silêncio, como a pobre Laura que todos esperavam que eu fosse. Naquele momento, eu não era a viúva de Afonso. Eu era a parasita, a coitadinha, a mulher que ia passar necessidade. E o pior de tudo era ver que meu próprio filho permitiu que eu fosse rotulada daquela forma. Os dias que se seguiram ao velório foram um borrão de tristeza e burocracia. Selma e Jonas, como era de se esperar, tornaram-se presenças constantes na minha casa. Chegavam sem avisar, com a desculpa de ver se eu precisava de alguma coisa. Mas a ajuda deles vinha sempre acompanhada de conselhos que eu não pedia e de perguntas que me incomodavam. "Laurinha, você já pensou no que vai fazer com a padaria?" perguntou Jonas numa tarde, enquanto folheava as contas de luz e água que estavam sobre a mesa. "Porque, sabe, aquilo ali sem o Afonso é um barco sem capitão. A gente estava pensando, talvez fosse melhor passar o ponto. O dinheiro da venda te ajudaria a viver por um tempo." "Eu ainda não pensei nisso, Jonas", respondi, a voz baixa enquanto dobrava umas roupas na sala. "Mas precisa pensar, querida", intrometeu-se Selma, vinda da cozinha com uma xícara de chá. "Você não pode ficar adiando as decisões. A vida continua. Você não tem experiência com negócios. Vai acabar se afundando em dívidas. Nós só queremos o seu bem." O bem deles, eu estava começando a entender, era o meu mal. Eles circulavam pela casa como abutres, olhando meus móveis, meus objetos, calculando o valor de cada coisa. Tiago, meu filho, vinha me visitar todos os dias depois do trabalho. Sentava-se no sofá, perguntava se eu havia comido, se havia tomado meus remédios. Eram visitas rápidas, protocolares. Ele parecia ter medo de ficar muito tempo sozinho comigo, como se temesse a conversa que sabíamos que precisávamos ter. Numa noite, uma semana após o funeral, ele veio com Beatriz. Sentaram-se à minha frente, com as expressões sérias de quem vai dar uma má notícia. "Mãe", começou Tiago, sem conseguir me olhar nos olhos. "A tia Selma e o tio Jonas, eles têm razão. A gente está preocupado com a senhora." "Preocupados com o quê, meu filho?" "Com o seu futuro, com as finanças", disse Beatriz, tomando a frente da conversa. "A senhora não tem uma aposentadoria. Viveu a vida toda dependendo do meu sogro. A padaria, como a tia Selma disse, não vai se sustentar. Nós pensamos numa solução." Meu coração apertou. Eu sabia que a solução deles não seria boa para mim. "Nós vamos vender esta casa", disse Tiago, finalmente me encarando. O choque foi tão grande que perdi o ar por um instante. Vender a minha casa?
A casa onde eu e Afonso construímos nossa história? Como assim vender a casa? Consegui perguntar, a voz falhando. Mãe, é o melhor a fazer, explicou Beatriz com uma paciência forçada. A casa é grande demais para a senhora sozinha. As despesas são altas. Com o dinheiro da venda, podemos comprar um apartamento pequeno para a senhora, um kitnet, num lugar mais simples. E o que sobrar, a gente guarda numa poupança para as suas despesas futuras. O Tiago fica como seu responsável financeiro, para garantir que o dinheiro seja bem usado. Eu era uma criança, uma incapaz. Era assim que eles me viam. Uma velha que não sabia cuidar do próprio dinheiro, que precisava de um responsável. E a padaria? Perguntei, a voz agora fria como gelo. A gente vende também. O mais rápido possível, respondeu Tiago. O seu antenor, o gerente, pode tocar as coisas por mais umas semanas, até acharmos um comprador. Levantei-me do sofá. Caminhei até a janela e olhei para a rua escura. As luzes dos postes pareciam distantes, embaçadas. Eu me sentia completamente sozinha. Meu marido estava morto. Meu filho estava se unindo aos meus cunhados para tomar tudo o que eu tinha. Eu preciso pensar, eu disse, sem me virar para eles. É uma decisão muito grande. Não tem muito o que pensar, mãe, disse Tiago, levantando-se também. É a única solução lógica. Amanhã eu trago um corretor de imóveis para avaliar a casa. Eles foram embora, me deixando com um silêncio que pesava toneladas. Fui até o antigo escritório de Afonso, um pequeno cômodo nos fundos da casa que ninguém, além de mim, entrava há anos. Eles pensavam que era apenas um quarto cheio de papéis velhos e livros de receita. Eles não faziam ideia do que realmente havia ali. Afonso era um homem simples, mas não era tolo. Ele desconfiava da ganância da irmã e do cunhado. E talvez, no fundo, ele soubesse que nosso filho era fraco, facilmente manipulável. Se um dia eu faltar, meu amor, ele me disse uma noite, meses antes de morrer, não deixe que eles te façam de boba. Você é mais forte e mais inteligente do que todos eles juntos. Lembre-se do que construímos, Laura, do que construímos juntos. Sentei-me na velha cadeira de madeira de Afonso. O cheiro dele ainda estava ali. Uma mistura de fermento, canela e honestidade. Abri a gaveta debaixo da escrivaninha, uma gaveta que tinha uma fechadura secreta. Girei a perna da mesa 2 vezes para a direita e uma para a esquerda, e a gaveta se abriu com um clique suave. Lá dentro não havia livros de receita. Havia pastas, muitas pastas, organizadas por cor. Havia escrituras, contratos, extratos de investimentos que ninguém na família sonhava que existiam. A Pão Nosso não era apenas uma padaria de bairro. Era a fachada, a ponta de um iceberg. Afonso, o padeiro da Muca, era o dono silencioso de uma rede de distribuição de pães congelados que fornecia para supermercados em 3 estados. E eu, a parasita, a esposa do padeiro, não era apenas a dona de casa. Eu era a sócia. Meu nome estava em cada contrato, em cada escritura. Eu era a administradora invisível, a mulher que cuidava da contabilidade, dos impostos, dos investimentos, enquanto ele cuidava da magia de transformar farinha em pão. Peguei uma das pastas, a de cor vermelha. Nela estava o documento mais importante de todos, o testamento de Afonso. E nele uma cláusula que ele fez questão de incluir, pensando exatamente num dia como este. Uma cláusula que mudaria tudo. O sorriso que brotou em meus lábios não era de alegria. Era um sorriso de guerra. A pobre Laura estava morta e enterrada junto com seu amado Afonso. A mulher que estava sentada naquela cadeira, naquela noite, era a dona Laura Matos. E ela não ia vender sua casa. Ela não ia vender sua padaria. Ela ia lutar. E, para a surpresa de todos, ela ia vencer. A porta se fechou, e o som do carro de Tiago se afastando na rua foi como o ponto final em uma longa carta de despedida. Eu não era mais apenas uma viúva de luto. Eu era uma mulher em guerra. A diferença é que nesta guerra, meu exército seria o silêncio, e minha arma seria a inteligência que eles tanto subestimaram. Passei o resto da noite no escritório de Afonso, que agora eu via como meu quartel-general. Espalhei as pastas sobre a grande mesa de madeira. Cada documento era um soldado à minha disposição.
Havia a pasta azul com os registros da empresa de distribuição de pães congelados, a Afonso Alimentos Ltda, uma empresa que, no papel, faturava 20 vezes mais que a pequena padaria da esquina. Havia a pasta verde, com as escrituras de 3 imóveis comerciais no centro da cidade, todos alugados para lojas conhecidas, gerando uma renda mensal que sustentaria 10 famílias como a de Selma e Jonas. E havia a pasta amarela, com os extratos de aplicações financeiras em meu nome e no de Afonso, um dinheiro que trabalhava por nós enquanto dormíamos. Eu, a parasita, a esposa do padeiro, administrava tudo isso há mais de 15 anos. Afonso era o coração da nossa vida, o gênio criativo que fazia a mágica acontecer com a farinha. Mas eu era o cérebro, a mulher que negociava com gerentes de banco, que lia contratos com lupa, que decidia onde investir cada centavo que sobrava. Ninguém sabia disso. Para o mundo e até para nosso filho, eu era a dona de casa que fazia um bolo de fubá maravilhoso. Afonso e eu combinamos assim. As pessoas não precisam saber da nossa vida, meu bem. Ele sempre dizia. Quem muito se mostra, muito é cobiçado. E como ele estava certo. No meio de tantos papéis, encontrei o que procurava. A pasta vermelha com o testamento. Reli a cláusula que Afonso insistiu em colocar com a ajuda de nosso advogado de confiança, o Dr. Alves. Cláusula 7ª. Em caso de meu falecimento, minha esposa, Laura Matos, terá o usufruto vitalício de todos os bens, incluindo a residência da família e a padaria Pão Nosso. Meu filho, Tiago Matos, é nomeado herdeiro universal de todos os bens, sob uma condição irrevogável. Ele só tomará posse da herança após o falecimento de sua mãe. Qualquer tentativa, por parte do herdeiro ou de terceiros agindo em seu nome, de forçar a venda, a transferência ou a liquidação de qualquer um dos bens contra a vontade expressa de Laura Matos, resultará na anulação imediata de sua condição de herdeiro. Neste caso, a totalidade da herança será destinada à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Afonso era um padeiro, mas pensava como um enxadrista. Ele previu o xeque-mate. Eles não podiam me forçar a vender nada. E se tentassem, Tiago perderia tudo. Meu filho, na sua pressa e ganância, guiado pela conversa da tia e da esposa, estava prestes a jogar fora uma fortuna por causa da casa onde cresceu. Na manhã seguinte, o telefone tocou às 9 horas em ponto. Era Tiago. Mãe, bom dia. O corretor, seu Nogueira, está a caminho. Ele deve chegar em uns 30 minutos, tudo bem? A voz dele era falsamente animada, como a de quem tenta convencer uma criança a tomar um remédio amargo. Claro, meu filho, estou esperando. Respondi com a voz mais doce e frágil que consegui produzir. Vesti uma roupa simples, um vestido de algodão meio desbotado, amarrei o cabelo de qualquer jeito e fiz um café. Quando a campainha tocou, respirei fundo e vesti minha melhor máscara de pobre viúva confusa. Abri a porta e lá estavam Tiago e um senhor de terno, com uma prancheta na mão. Mãe, este é o seu Nogueira, disse Tiago. Nogueira, esta é minha mãe, Laura. É um prazer, dona Laura, disse o corretor, apertando minha mão com um olhar de pena. Meus sentimentos pela sua perda. Obrigada, murmurei, abaixando os olhos. Por favor, entrem. Eles entraram e o espetáculo começou. Seu Nogueira caminhava pela casa, analisando cada canto, enquanto Tiago o seguia, apontando as vantagens do imóvel. Veja, Nogueira, a localização é ótima, perto do metrô, de escolas, dizia meu filho, como se eu não soubesse onde morava há 45 anos. A estrutura é boa, precisa de uma modernizada, claro, mas tem muito potencial. Eu o seguia em silêncio, como uma sombra. Ofereci café, apontei onde ficava o banheiro, fiz o papel da dona de casa que não entende nada do que está acontecendo. O corretor, querendo ser gentil, tentava me incluir na conversa. A senhora vive aqui há muito tempo, não é, dona Laura? Desde que casei, respondi com a voz embargada. Meu Afonso comprou esta casa com o primeiro dinheiro que juntou. Cada tijolo aqui tem uma história. Tiago me lançou um olhar de repreensão, como se eu estivesse atrapalhando o negócio com meu sentimentalismo. Seu Nogueira, percebendo o clima, tentou consertar. É uma bela casa, com certeza.
Mas pense pelo lado bom, a senhora vai para um lugar menor, mais prático. Menos trabalho para limpar, menos preocupação. É o que meu filho diz, concordei, dócil. Eles foram para o quintal, para o escritório de Afonso. Eu sabia que Tiago não abriria a gaveta secreta. Para ele, era apenas um quarto cheio de tralha. Enquanto eles avaliavam o tamanho do terreno, fiquei na cozinha, perto o suficiente para ouvir a conversa. Então, Nogueira, quanto você acha que a gente consegue? Perguntou Tiago, a voz baixa, ansiosa. Olha, Tiago, pela região e pelo tamanho, depois de uma boa reforma, vocês conseguem uns 800 mil. Mas do jeito que está, com essa aparência de casa de avó, uns 650, talvez 700 mil, para vender rápido. 700 mil, repetiu Tiago, e eu podia imaginar seus olhos brilhando. Para ele, era uma fortuna. E quanto tempo leva para vender? Se o preço for bom, em 2 ou 3 meses a gente fecha negócio. O importante é sua mãe concordar e assinar os papéis sem criar problemas. Não se preocupe, disse meu filho, com uma confiança que me deu náuseas. Ela vai fazer o que for melhor para a família. Ela sempre faz. Quando eles voltaram para dentro, eu estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café nas mãos. Meu rosto era a imagem da resignação. E então? Perguntei, como se não tivesse ouvido nada. O seu Nogueira gostou muito da casa, mãe, disse Tiago, sorrindo. Ele acha que conseguimos um bom valor, o suficiente para comprar um ótimo kitnet para a senhora e ainda sobrar um bom dinheiro. Que bom, meu filho, se você diz que é o melhor, respondi, suspirando. Eles foram embora logo depois, satisfeitos com o sucesso da missão. Tiago me deu um beijo na testa e disse: Fique tranquila, mãe, vou cuidar de tudo. Eu sabia que ele ia. E era exatamente com isso que eu estava contando. Assim que a porta se fechou, a máscara de pobre viúva caiu. Fui direto para o telefone e liguei para o Dr. Alves, o advogado da família. Ou melhor, o advogado de Afonso e meu. Dr. Alves, é a Laura, esposa do Afonso. Dona Laura, que surpresa! Meus sentimentos, novamente. Como a senhora está? Estou bem, doutor, mas preciso da sua ajuda. O assunto é urgente. Marquei uma reunião para o dia seguinte. Passei o resto da tarde organizando os documentos que levaria. Não apenas o testamento, mas os contratos da empresa de distribuição, os registros dos imóveis comerciais, os extratos das aplicações. Eu não ia para a reunião como uma cliente assustada. Eu ia como uma empresária, dona de um patrimônio que meu filho e minha cunhada nem sonhavam existir. Naquela noite, enquanto preparava um jantar simples para mim, pensei em Selma e Jonas. Por que tanto ódio? Tanta inveja? Lembrei-me de uma conversa que tive com Afonso, anos atrás. Selma havia pedido dinheiro emprestado, uma quantia alta, para Jonas tentar abrir mais uma de suas empresas milagrosas. Afonso negou. Não por maldade, mas por prudência. Não vou jogar nosso dinheiro no lixo, Laura. O Jonas não tem jeito para os negócios. Ele gasta mais do que ganha para impressionar os outros, ele me disse. Selma nunca o perdoou. A partir daquele dia, ela passou a nos tratar com uma frieza cortante, sempre fazendo comentários maldosos sobre nossa vida simples, sobre nossa padaria de bairro. A inveja dela não era do nosso dinheiro, pois ela nem sabia o quanto tínhamos. Era da nossa paz, da nossa estabilidade, do sucesso que Afonso construiu com as próprias mãos, enquanto o marido dela colecionava fracassos. E Tiago, meu filho, a dor voltava sempre que pensava nele. Ele não era mau, era fraco, facilmente influenciado pela lábia da tia, pela ambição da esposa. Ele queria pertencer ao mundo deles, um mundo de aparências, de carros caros e jantares em restaurantes da moda. E para isso, ele estava disposto a sacrificar a própria mãe, a vender a casa de suas memórias, a apagar a história de seu pai. Eles o convenceram de que eu era um peso, um empecilho para a vida de luxo que eles achavam que mereciam. No dia seguinte, me vesti com o melhor terninho que tinha, um conjunto cinza que eu usava para as raras reuniões importantes no banco. Prendi o cabelo num coque firme, passei um batom discreto. Quando me olhei no espelho, não vi a Laurinha. Vi a Dona Laura. Cheguei ao escritório do Dr. Alves 10 minutos antes do horário. Ele me recebeu com a formalidade de sempre, mas seus olhos mostravam uma preocupação genuína. Dona Laura, sente-se. Um café? Aceito.
Obrigada. Contei a ele tudo o que havia acontecido desde a morte de Afonso. A cena no velório, as visitas dos cunhados, a conversa com Tiago e Beatriz, a visita do corretor. Ele ouvia tudo em silêncio, fazendo anotações em um bloco de papel. Quando terminei, ele tirou os óculos, massageou as têmporas e me olhou com seriedade. Eu sinto muito que a senhora esteja passando por isso. O Afonso ficaria desolado, ele disse. Mas ele era um homem prevenido. Ele me procurou há cerca de 1 ano, preocupado justamente com essa possibilidade. Foi quando redigimos a última versão do testamento. Eu sei, doutor. Eu o tenho comigo. Coloquei a pasta vermelha sobre a mesa dele. Ele a abriu, leu o documento que ele mesmo havia redigido e sorriu. Ele era um gênio. Com esta cláusula, eles não podem fazer absolutamente nada. Estão de mãos atadas. Eles não sabem disso, eu disse. Eles acreditam que Tiago é o único herdeiro e que eu sou apenas a viúva que tem o direito de morar na casa até morrer. Eles acham que podem me convencer a abrir mão desse direito. Um erro de cálculo gravíssimo, disse o Dr. Alves. Então, qual é o plano, Dona Laura? A senhora quer que eu notifique o Tiago imediatamente sobre os termos do testamento? Ainda não, respondi, e senti um poder que não sabia que possuía. Eu quero que eles continuem acreditando que estão no controle. Quero que o corretor encontre um comprador para a casa. O doutor Alves me olhou, surpreso, e depois um brilho de admiração surgiu em seus olhos. Ele estava começando a entender. Eles vão encontrar um comprador, continuei. Vão marcar a data da assinatura do contrato. Vão fazer planos com o dinheiro. E só então, na hora de assinar os papéis, nós vamos aparecer. Dona Laura, disse o advogado com um sorriso largo, isso vai ser memorável. Sim, respondi, sentindo o gosto da palavra na boca. Vai ser educativo. Eles me chamaram de parasita. Disseram que eu não sei fazer nada, pois eles vão descobrir, da maneira mais difícil, que a esposa do padeiro aprendeu a fazer pão. E o pão que eu vou servir para eles será muito, muito amargo. As semanas que se seguiram à minha reunião com o Dr. Alves se transformaram num teatro. Eu era a atriz principal, interpretando o papel da minha vida. A viúva Laura, uma mulher frágil, indecisa e facilmente manipulável. E a minha plateia, composta por meu filho, minha nora e meus cunhados, aplaudia cada ato, convencida de que o roteiro era deles. Eles haviam mordido a isca com tanta força que arrastaram a linha, o anzol e o barco junto. Selma e Jonas agora vinham à minha casa quase todos os dias. Traziam um pão doce, um pedaço de bolo e se sentavam na minha sala como se fossem os novos donos. A preocupação falsa deles era tão grossa que eu podia cortá-la com uma faca. Laurinha, você está comendo direito? Perguntava Selma, me olhando de cima a baixo. Você parece tão abatida. Não pode se entregar, querida. Pense no Tiago. Ele precisa de você forte. A ironia era que meu filho parecia precisar mais, era do dinheiro da venda da minha casa. Estou tentando, Selma, mas é difícil. Tantas decisões para tomar, eu respondia, suspirando e levando a mão à testa, como se estivesse com uma dor de cabeça constante. Nós sabemos, querida. É por isso que estamos aqui, dizia Jonas, com seu ar de grande negociante. O Tiago nos contou que o corretor deu uma boa avaliação da casa. 700 mil, não é? É um dinheiro excelente. Vai te dar uma velhice tranquila. Eu não sei, Jonas. Esta casa, são tantas lembranças do Afonso, eu dizia, deixando uma lágrima falsa escorrer pelo meu rosto. Lembranças não pagam contas, Laura. Selma cortava, impaciente. Afonso era um sonhador, mas nós precisamos ser práticos. Você precisa de um lugar menor, mais seguro. Já estamos até vendo uns kitnets ótimos para você perto da casa da sua prima Matilde. Assim você não fica sozinha. Eles já tinham decidido meu futuro, meu endereço, minha companhia. Eu era apenas um peão no jogo de xadrez deles. Enquanto eles falavam, eu apenas concordava com a cabeça, fazendo perguntas ingênuas. Mais um kitnet. Será que cabe minhas coisas? E o condomínio? É muito caro? Cada pergunta minha alimentava o ego deles, reforçava a imagem que tinham de mim. Uma mulher ignorante que não sabia nada da vida. Enquanto isso, Tiago e Beatriz já faziam planos grandiosos com o dinheiro que ainda não tinham. Numa tarde, fui visitar minha vizinha, Dona Elvira.
e a janela da cozinha dela dá para a varanda dos fundos da minha casa. E lá estavam meu filho e minha nora, sentados na minha varanda, tomando um suco e sonhando alto. Fiquei parada na cozinha da Elvira, fingindo procurar açúcar, mas com os ouvidos atentos. Amor, eu vi um apartamento incrível no Tatuapé, dizia Beatriz animada. 3 quartos, varanda gourmet, piscina no condomínio. Com a nossa parte do dinheiro da venda, a gente consegue dar uma entrada maravilhosa. Nossa parte? Perguntou Tiago. O dinheiro é da minha mãe, Bia. E ela vai precisar de 700 mil para viver num kitnet, Tiago. Não seja bobo. A gente compra um lugarzinho de 100, 150 mil para ela. Sobram mais de 500 mil. A gente fica com 300 e dá 100 para sua tia Selma e 100 para o Jonas, pela ajuda e pelo apoio que estão nos dando. É o justo, e ainda sobra um dinheirinho para a poupança da sua mãe. 300 mil para eles, 200 mil para os abutres dos cunhados, 150 para me comprar um quartinho e um silêncio. Meu coração doeu, não pela ganância, mas pela frieza do cálculo. Meu filho, o menino que eu ensinei a dividir o lanche na escola, agora dividia o fruto da minha vida como se eu fosse um detalhe, uma despesa a ser administrada. E com os 300 mil, a gente troca de carro, continuou Beatriz, sonhadora. Imagina a gente chegando no clube com aquele SUV novo, a cara daquelas suas primas. Tiago, fraco como sempre, acabou concordando. Você tem razão. Minha mãe não precisa de tanto dinheiro. Ela tem uma vida simples. A gente estaria cuidando do futuro dela e do nosso. Eu voltei para a casa da dona Elvira com o estômago revirado. A ajuda de Selma e Jonas tinha um preço: 100 mil reais. A preocupação do meu filho tinha outro: 300 mil e um carro novo. Eles não estavam apenas vendendo a minha casa. Estavam vendendo a minha dignidade em parcelas. Em meio a esse teatro, eu precisava cuidar dos negócios de verdade. Numa manhã de quarta-feira, disse a eles que precisava ir à padaria, resolver umas coisas do Afonso. Não se preocupe com isso, mãe, disse Tiago. O seu antenor está cuidando de tudo. Deixa isso pra lá, a gente vai vender a padaria mesmo. Eu sei, meu filho, mas preciso pegar uns documentos do seu pai. Coisa pessoal, menti. Peguei o ônibus e fui para a Pão Nosso. O cheiro de pão quente me abraçou na entrada. Era o cheiro da minha vida, do trabalho honesto de Afonso. Seu antenor, o gerente que trabalhou conosco por mais de 30 anos, me recebeu com os olhos cheios de tristeza. Dona Laura, eu sinto tanto pelo seu Afonso. E agora, essa história de vender a padaria, é verdade? É o que eles querem, antenor. Mas fique tranquilo, nada vai mudar por enquanto, eu disse piscando para ele. Fui para o pequeno escritório nos fundos. Enquanto fingia procurar papéis, peguei o livro de registros de fornecedores. Vi que o preço da farinha de um dos nossos principais fornecedores tinha subido 10% no último mês. Uma negociação que Afonso sempre fazia e que, com sua morte, tinha se perdido. Peguei o telefone e liguei para o fornecedor. Seu Osvaldo, aqui é a Laura Matos, da padaria Pão Nosso, esposa do Afonso. Dona Laura! Meus pêsames. O Afonso era um grande homem. Como posso ajudar? Pois é, seu Osvaldo. A vida segue. Estou vendo aqui que o preço da sua farinha subiu. O Afonso sempre conseguiu um preço melhor com o senhor. Sabe como é? Tempos difíceis, preciso cortar custos. Se o senhor não puder manter o preço antigo, vou ter que procurar outro fornecedor. Fui firme, direta, como Afonso me ensinou a ser nas negociações. Houve um silêncio do outro lado. Dona Laura, para a senhora, por causa do Afonso, eu mantenho o preço antigo. Pode deixar. Obrigada, seu Osvaldo. Sabia que podia contar com o senhor. Desliguei o telefone e sorri. Era uma pequena vitória, mas era minha. Eu não era a coitadinha que não sabe fazer nada. Eu era a mulher que, em 5 minutos, economizou um dinheiro que faria diferença no fim do mês. Eu ainda sabia como lutar. A notícia que todos esperavam chegou 2 semanas depois. Numa noite de sexta-feira, Tiago me ligou, a voz transbordando de alegria. Mãe, notícia maravilhosa. O seu Nogueira ligou. Temos um comprador para a casa. Um casal de médicos. Eles amaram o lugar. Fizeram uma proposta de 720 mil reais. À vista. A senhora acredita?
Nossa, meu filho, que rápido, respondi, fingindo uma surpresa trêmula. 720 mil? É tanto dinheiro? É um ótimo negócio, mãe, o melhor que poderíamos conseguir. Eles querem assinar o contrato na próxima semana. O Nogueira já está preparando a papelada. Só precisamos que a senhora vá ao cartório assinar. Assinar, repeti com a voz fraca. Eu não sei, Tiago. É tão definitivo. Mãe, por favor, não comece com isso agora. A voz dele mudou. Ficou dura, impaciente. Já conversamos sobre isso. É o melhor para a senhora, para todos nós. É uma chance de recomeçar. Não seja egoísta. Egoísta. Eu. A mulher que abdicou de tudo por ele. A palavra me atingiu como um tapa, mas mantive a calma. Você tem razão, meu filho. Desculpe. É só o medo do novo. Quando será a assinatura? Na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, no terceiro cartório de notas. O Nogueira vai encontrar a gente lá. Eu passo para te pegar às 9h30. Está bem, Tiago. Eu estarei pronta, eu disse. Ele desligou, satisfeito. O plano deles estava a um passo de se concretizar. No fim de semana, a comemoração foi na minha casa. Selma e Jonas apareceram com uma garrafa de espumante barato. Tiago e Beatriz trouxeram uma torta da padaria chique do shopping. Eles brindaram ao bom negócio, a nova vida da mamãe, a união da família. Eu brindava junto, sorrindo, enquanto meu estômago se revirava. Eles falavam sobre o kitnet que já tinham visto para mim, um lugar fofo e funcional. Falavam da viagem que Selma e Jonas fariam para o Nordeste com a ajudinha que iam receber. Falavam do carro novo de Beatriz. Eu ouvia tudo, cada palavra, cada plano, e guardava. Cada sorriso falso deles era mais um tijolo no muro da minha resolução. Eles já tinham gasto o meu dinheiro antes mesmo de recebê-lo. A ganância os havia cegado completamente. Na quarta-feira, 2 dias antes da grande assinatura, tranquei a porta de casa e fui para um dos meus imóveis comerciais no centro. Era uma pequena sala que eu mantinha como meu escritório secreto. Ninguém, nem mesmo Afonso, sabia daquele lugar. Era onde eu, Laura Matos, a empresária, trabalhava. Lá, eu não usava vestidos desbotados. Usava terninhos bem cortados. Tinha um computador moderno, uma impressora, arquivos impecavelmente organizados. Sentei-me à minha mesa e liguei para o Dr. Alves. Doutor, está tudo pronto. A assinatura é na sexta, às 10 da manhã. Excelente, dona Laura. Estarei lá com todos os documentos. Eles já sabem da minha presença? Não. Eu disse ao Tiago que a senhora, como uma viúva precavida, contratou um advogado apenas para dar uma olhadinha nos papéis e garantir que tudo está certo. Ele achou um exagero, mas concordou. Perfeito. A surpresa será ainda maior, disse o advogado, e eu pude ouvir um sorriso em sua voz. Doutor, eles não sabem o que os espera, eu disse, olhando pela janela os prédios altos do centro de São Paulo. Não, dona Laura, respondeu ele. Eles não fazem a menor ideia. Desliguei o telefone e fiquei olhando para o horizonte. O dia da aula estava chegando. A lousa estava pronta, o giz na mão. A esposa do padeiro ia ensinar a lição mais dura de suas vidas. Uma lição sobre respeito, sobre dignidade e sobre as consequências de se subestimar uma mulher que, por trás de um avental sujo de farinha, sempre usou a coroa. A manhã de sexta-feira nasceu com um céu limpo, um azul tão claro que parecia zombar da tempestade que se formava dentro de mim. Acordei antes do galo cantar, não de ansiedade, mas de uma clareza que eu não sentia há décadas. Hoje era o dia. Hoje, a cortina do teatro se fecharia e os atores seriam desmascarados. Preparei-me para a cena final com o cuidado de um general antes da batalha. Não vesti o terninho cinza do meu escritório secreto. Essa não era a Laura que eles conheceriam hoje. Escolhi um vestido simples, de um tom bege, quase sem cor. O mesmo que usei no último aniversário de Afonso. Prendi o cabelo num coque frouxo, deixando alguns fios caírem sobre o rosto, como se eu não tivesse tido tempo nem ânimo para me arrumar direito. Não passei maquiagem. Queria que minhas olheiras, fruto de noites mal dormidas, estivessem à mostra. Eu precisava parecer exatamente como eles me imaginavam. Derrotada, resignada, uma ovelha a caminho do matadouro.
Às 9h30 em ponto, a buzina do carro de Tiago soou na frente de casa. Respirei fundo, peguei minha bolsa, onde, escondido sob um lenço, estava um único documento enrolado, a pasta vermelha com o testamento, e saí. Meu filho me esperava do lado de fora do carro com um sorriso que não chegava aos olhos. "Bom dia, mãe. Pronta para o grande dia?" ele perguntou, abrindo a porta para mim com uma gentileza que me deu enjoo. "Pronta como é possível estar, meu filho", respondi, com a voz embargada, entrando no carro que cheirava a perfume novo e ambição. O caminho até o terceiro cartório de notas foi um dos mais longos da minha vida. Tiago tentava puxar conversa, falar sobre o tempo, sobre o trânsito, mas a ansiedade dele era palpável. Ele batucava os dedos no volante, olhava o relógio a cada 5 minutos. Em certo momento, ele tentou ser consolador, da forma mais desajeitada e cruel possível. "Mãe, eu sei que é difícil para a senhora deixar a casa e tudo mais, mas pense que é para o seu bem. No kitnet a senhora vai ter menos trabalho, mais segurança, e a gente vai te visitar sempre, prometo." Ele estava mentindo e nós dois sabíamos. As visitas seriam raras, apenas para cumprir uma obrigação social. Ele não estava me oferecendo uma nova vida, estava me oferecendo uma sentença de solidão num lugar menor. "Eu sei que você só quer o meu melhor, Tiago", respondi, olhando pela janela, vendo a cidade passar como um filme sem som. Quando chegamos ao cartório, meu estômago deu um nó. O lugar era frio, impessoal, com cheiro de papel velho e sonhos desfeitos. E lá estavam eles, todos reunidos perto da sala de assinaturas, como uma matilha esperando a caça. Selma usava um vestido estampado, colorido demais para a ocasião, e um sorriso vitorioso no rosto. Jonas, seu marido, estava de camisa social, parecendo o empresário de sucesso que nunca foi. Beatriz, minha nora, usava um tailleur elegante e olhava para o celular, provavelmente para a foto do carro novo que compraria em breve. O corretor, seu Nogueira, e o casal de médicos, os compradores, nos esperavam com expressões profissionais. "Laurinha, querida, chegou a noiva", disse Selma, vindo me abraçar. O abraço dela era frio. Os ossos do seu corpo magro pareciam me perfurar. "Que bom que você veio, pronta para começar sua nova vida." "Vamos acabar logo com isso", disse Jonas impaciente. "Quanto mais rápido assinarmos, mais rápido a Laura pode procurar o cantinho dela." Entramos todos na sala. Era um cômodo pequeno, dominado por uma grande mesa de madeira escura. O tabelião, um homem de meia-idade com óculos na ponta do nariz, nos cumprimentou e pediu que nos sentássemos. Sentei-me numa ponta da mesa, com Tiago ao meu lado. Do outro lado, sentaram-se os compradores. E de pé, como abutres, ficaram Selma, Jonas e Beatriz, ansiosos para testemunhar a execução. O tabelião começou a ler os termos do contrato de compra e venda em voz alta. Eu não ouvia nada. Minha mente estava focada, meu coração batia num ritmo calmo e constante. Eu não era mais a Laura confusa. Eu era uma predadora esperando o momento certo para dar o bote. E o pagamento de R$720 mil será efetuado através de transferência eletrônica para a conta da vendedora, Laura Matos, após a assinatura deste contrato, concluiu o tabelião. Ele então empurrou a papelada para o meu lado da mesa. "Dona Laura, podemos começar com a sua assinatura, por favor?" Todos os olhos se voltaram para mim. Tiago me entregou a caneta com um sorriso de alívio. Selma se inclinou para a frente, o corpo tenso de expectativa. Beatriz parou de olhar o celular. O mundo pareceu parar por um segundo. Peguei a caneta. Senti o plástico frio nos meus dedos. Olhei para o espaço em branco na linha pontilhada, onde meu nome deveria selar o destino deles. "Na verdade", eu disse, minha voz soando surpreendentemente alta e clara no silêncio da sala. "Eu não vou assinar." Pousei a caneta delicadamente sobre a mesa. A confusão no rosto deles foi instantânea. "Mãe, o que a senhora disse?" perguntou Tiago, a voz um fio. "Eu disse que não vou assinar", repeti, olhando diretamente nos olhos dele. "Eu não vou vender a minha casa." "Laura, que brincadeira é essa?" explodiu Selma, dando um passo à frente. "Nós combinamos. Você não pode fazer isso." "Mãe, a senhora não está bem", disse Beatriz, tentando soar calma. "A senhora está confusa. O luto mexe com a cabeça da gente.
Tabelião, por favor, um copo d'água para a minha sogra. Eu não estou confusa, Beatriz. Pelo contrário, acho que nunca estive tão lúcida em toda a minha vida, eu disse, e meu tom de voz mudou. A fragilidade sumiu. A doçura evaporou. O que restou foi aço. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu. Dr. Alves entrou, elegante em seu terno escuro, carregando uma pasta de couro. Desculpem o atraso, disse ele com um sorriso polido. Tive um pequeno imprevisto no trânsito. Dona Laura, vejo que cheguei a tempo. Doutor, o que o senhor está fazendo aqui? Gaguejou Tiago. Mãe, eu disse que não precisava de advogado. E eu decidi que precisava, meu filho. Sente-se, Dr. Alves, eu disse, indicando a cadeira vazia ao meu lado. O tabelião, os compradores e o corretor olhavam a cena, completamente perdidos. Selma, Jonas e Beatriz trocavam olhares furiosos. Senhoras e senhores, começou o Dr. Alves, abrindo sua pasta. Peço desculpas aos compradores, mas esta transação não poderá ocorrer. O imóvel em questão, legalmente, não pode ser vendido nestes termos. Como não pode? Rosnou Jonas. A casa é da Laura, ela é viúva. O Tiago é o único herdeiro. Eles concordaram. Aí é que o senhor se engana, seu Jonas, disse o Dr. Alves, com uma calma irritante. O Tiago não tem poder para concordar com nada, e a dona Laura tem restrições. Ele tirou de sua pasta um documento com uma capa vermelha. Era a minha cópia do testamento. Este é o testamento do senhor Afonso Matos, devidamente registrado e validado, e eu gostaria de ler para todos os presentes a cláusula 7ª. O silêncio voltou a reinar. Doutor Alves colocou seus óculos e leu, com a voz pausada e firme de um advogado experiente. Qualquer tentativa, por parte do herdeiro Tiago Matos ou de terceiros agindo em seu nome, de forçar a venda, a transferência ou a liquidação de qualquer um dos bens contra a vontade expressa de Laura Matos, resultará na anulação imediata de sua condição de herdeiro. Neste caso, a totalidade da herança será destinada à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Se o silêncio de antes era cortante, o que se seguiu foi ensurdecedor. O queixo de Selma caiu, literalmente. Jonas ficou branco como papel. Beatriz olhava para Tiago com um ódio que eu nunca tinha visto, e meu filho, meu único filho, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Ele olhava para mim, os olhos arregalados, a boca aberta, sem conseguir formar uma única palavra. O que isso significa? Balbuciou o corretor Nogueira. Significa, meu caro senhor, eu disse, levantando-me pela primeira vez e sentindo todos os olhares se cravarem em mim, que se eu assinar este papel, meu filho deixa de ser meu herdeiro. Ele perde não apenas esta casa, mas tudo o que o pai dele deixou. E ele perde para sempre. Isso é um truque, uma armadilha, gritou Selma, recuperando a voz. Você armou isso, sua víbora. Você sempre foi uma sonsa. Eu me virei lentamente para ela e pela primeira vez na vida não senti medo. Senti poder. Você me chamou de parasita, Selma, no velório do seu irmão. Disse que eu ia passar necessidade, que eu nunca trabalhei na vida. Caminhei ao redor da mesa, parando atrás da cadeira dela. Acontece que a parasita aqui não só trabalhou a vida inteira, como é dona de uma empresa de distribuição de alimentos, de 3 imóveis comerciais no centro e de uma carteira de investimentos que pagaria a sua viagem para o Nordeste por uns 20 anos. A expressão de choque no rosto dela foi a coisa mais satisfatória que eu vi em muito tempo. Virei-me para Jonas. E você, o grande consultor, já estava contando com os seus 100 mil reais de comissão pela ajuda, não é? Sinto muito, mas sua consultoria faliu. Depois, olhei para Beatriz, que estava petrificada. E você, minha querida nora, adeus SUV novo, adeus apartamento no Tatuapé, os 300 mil que você calculou com tanta precisão na minha varanda, evaporaram. Finalmente parei na frente de Tiago. Ele ainda estava sentado, paralisado, olhando para o nada. Ajoelhei-me ao seu lado para que ficássemos na mesma altura. E você, meu filho? Eu disse, a voz agora baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma dor de 45 anos. Você não tem ideia do que acabou de fazer. Você não estava vendendo uma casa.
Você estava vendendo a sua alma, a sua história, a sua herança por um punhado de dinheiro que você nem merecia. Levantei-me e me dirigi ao casal de médicos que assistia a tudo como se fosse uma novela. Meus senhores, eu peço 1000 desculpas pelo tempo perdido. Esta casa não está, e nunca esteve, à venda. Foi tudo um grande e lamentável mal-entendido familiar. Peguei minha bolsa. Dr. Alves já estava de pé, guardando seus documentos. Vamos, doutor, eu disse. Quando chegamos à porta, Tiago finalmente encontrou a voz. Mãe, espere. Eu parei, mas não me virei. O que você vai fazer? Ele perguntou, a voz quebrada. Eu? Respondi, ainda de costas. Eu vou para casa. Vou tomar um café e decidir o que fazer com o meu patrimônio. E você, Tiago, eu sugiro que vá para a sua casa também. E reze. Reze muito para que eu, na minha infinita bondade de mãe, não decida ir amanhã mesmo ao fórum para executar a cláusula 7ª do testamento do seu pai. Porque legalmente, depois de hoje, eu posso. Saí do cartório e respirei o ar poluído de São Paulo como se fosse o ar puro das montanhas. Eu não era mais a pobre Laura. Eu era a dona do meu destino. E a aula, a verdadeira aula, estava apenas começando. Deixar o cartório para trás foi como sair de um cinema depois de um filme muito longo e tenso. O ar da rua, mesmo com a fumaça dos carros, pareceu mais puro. Dr. Alves se ofereceu para me levar para casa, mas recusei com um sorriso. Obrigada, doutor. Mas hoje eu acho que prefiro pegar um ônibus. Ele me olhou, entendeu o simbolismo e apenas acenou com a cabeça, um brilho de respeito em seus olhos. Sentei-me no banco do ônibus, um rosto anônimo no meio da multidão, e me senti mais poderosa do que nunca. A mulher que saiu do cartório não era a mesma que entrou. A pobre Laura havia sido enterrada ali, naquela sala fria, sob o peso de um testamento que ela mesma ajudou a criar. Cheguei em casa e o silêncio era diferente. Não era mais o silêncio da solidão e do luto, mas o silêncio da paz. Fiz um café fresco, o cheiro enchendo a cozinha que agora era, sem sombra de dúvida, só minha. Sentei-me na cadeira de balanço de Afonso na varanda e pela primeira vez desde sua morte, não chorei. Eu sorri. Lembrei-me dele me dizendo, Laura, você é mais forte do que pensa. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Eu finalmente estava acreditando nele. A reação deles não demorou. O telefone começou a tocar no início da tarde. Primeiro foi um número desconhecido. Atendi. Era Beatriz. A voz dela era um chiado de histeria e ódio. Sua bruxa! Você não podia ter feito isso! Você destruiu a vida do seu filho! A nossa vida! Beatriz, respondi com uma calma que a desarmou. Eu não destruí nada. Eu apenas impedi que vocês destruíssem a minha. E a propósito, a vida que vocês queriam construir era com o meu dinheiro. Se ela dependia disso para existir, então nunca foi real. Você vai se arrepender disso. O Tiago... Ela começou a gritar. O Tiago é um homem adulto. Ele vai aprender a lidar com as consequências de suas próprias escolhas, eu disse, e desliguei o telefone. Não bati o aparelho, não gritei de volta. Apenas apertei o botão vermelho, cortando a conexão. Foi libertador. Minutos depois, foi a vez de Selma. A voz dela tremia de raiva. Laura, o que foi aquilo? Depois de tudo que fizemos por você, apoiando, ajudando a me colocar num kitnet para ficar com o dinheiro da minha casa, Selma? Essa ajuda? Agradeço, mas dispenso. Você sempre nos invejou. Sempre invejou a mim e ao Jonas, porque nós vivemos a vida enquanto você ficava enfiada naquela padaria. Eu ri. Uma risada genuína que veio do fundo da alma. Inveja, Selma. Eu não tenho tempo para inveja. Estava muito ocupada administrando os negócios que pagavam pela vida que vocês levavam. A propósito, a mesada que o Afonso dava para o Jonas para ajudar nos negócios foi cortada. Sugiro que ele comece a procurar um emprego de verdade. Desliguei novamente. A última ligação que atendi foi a de Tiago. Ele não gritou. Sua voz era baixa, derrotada. Mãe, por quê? Porque você me deu uma escolha, Tiago. Respondi, a voz firme, mas com um pingo de tristeza. Você e sua família me mostraram que eu era apenas um obstáculo, um caixa eletrônico. E eu escolhi não ser mais nenhuma dessas coisas. Mas eu sou seu filho, ele sussurrou.
E eu sou sua mãe. E uma mãe de verdade ensina lições. A sua de hoje foi sobre respeito. Custa caro aprender, eu sei. Mas é a única lição que realmente importa. Depois daquele dia, eles não ligaram mais. O silêncio se instalou. E nesse silêncio, eu comecei a reconstruir, não a minha vida, mas a mim mesma. A primeira coisa que fiz foi na semana seguinte. Fui à padaria, Pão Nosso. Seu Antenor, o gerente, me viu entrar e seu rosto se iluminou. Dona Laura, que bom ver a senhora. Fiquei sabendo de uma confusão no cartório. A pequena cidade que era nosso bairro já fofocava. Antenor, sente-se, preciso conversar com você. Contei a ele uma versão resumida da história, omitindo os detalhes mais dolorosos. Disse que, por enquanto, a venda da padaria estava cancelada e que eu assumiria a administração geral. Mas, e o Tiago? Ele perguntou confuso. O Tiago vai seguir o próprio caminho, respondi. Antenor, você trabalhou com o Afonso por 30 anos. Você foi mais leal a ele e à memória dele do que muita gente da própria família. Por isso, a partir de hoje, você não é mais o gerente. Você é meu sócio, com 10% de participação nos lucros. Os olhos do velho padeiro se encheram de lágrimas. Ele tentou recusar. Disse que era demais, mas eu insisti. É o que o Afonso gostaria, Antenor. Ele sempre disse que a lealdade é a farinha mais rara e valiosa de todas. Saí da padaria sentindo-me mais leve. Recompensar a lealdade era 1000 vezes mais prazeroso do que punir a traição. Com o passar dos meses, tomei as rédeas de todos os negócios. Vendi um dos imóveis comerciais e usei o dinheiro para reformar a minha casa. Não a transformei num palácio, mas a deixei do meu jeito. Pintei as paredes com cores alegres, troquei os móveis velhos por outros mais confortáveis, criei um jardim de orquídeas na varanda dos fundos, um sonho que Afonso e eu sempre adiamos. A casa, que antes era um museu de memórias, tornou-se o meu lar. Também comecei a fazer coisas que nunca tive tempo para fazer. Inscrevi-me numa aula de dança de salão no clube do bairro. No começo, eu era desajeitada, tinha vergonha, mas logo descobri que meu corpo ainda se lembrava de como era ser jovem. Fiz novas amizades, senhoras viúvas e divorciadas como eu. Mulheres com histórias de vida, que não estavam interessadas no meu dinheiro, mas na minha companhia. Um dia, Dona Elvira, minha vizinha, me contou que Beatriz, minha ex-nora, estava trabalhando como caixa num supermercado perto de casa. A curiosidade foi mais forte. Fui até lá, fingindo fazer compras. E a vi. O cabelo loiro, antes impecável, estava preso num coque desleixado. O tailleur elegante havia sido substituído por um uniforme sem graça. Ela não me viu. Estava ocupada demais passando as compras de uma cliente. O rosto cansado, a expressão vazia. Não senti prazer. Senti uma estranha melancolia. Ela tinha tudo para ser feliz, mas a ganância a consumiu. Soube também, por outras fontes, que Selma e Jonas tiveram que vender o carro e se mudar para um apartamento alugado bem menor. A vida de aparências havia acabado. Tiago, meu filho, foi quem mais sofreu. Perdeu a esposa, o carro, a perspectiva da herança e, o mais importante, a si mesmo. Ele conseguiu um emprego como vendedor numa loja de materiais de construção. Um trabalho honesto, mas muito distante da vida de luxo que ele e Beatriz haviam planejado. Quase um ano depois do dia do cartório, a campainha da minha casa tocou numa tarde de sábado. Abri a porta e era ele. Estava mais magro, com o rosto marcado pelo cansaço. Não usava roupas de marca, mas uma camisa simples e calça jeans. Segurava um pequeno bolo de fubá numa embalagem de padaria. "Mãe", ele disse, a voz baixa. "Eu sei que não tenho o direito, mas eu posso entrar?" Hesitei por um momento. Meu coração, aquele músculo teimoso, deu um salto. Mas a nova Laura, a mulher que aprendeu a se proteger, estava no comando. "Entre, Tiago", eu disse, abrindo espaço. Ele entrou e olhou ao redor, surpreso com a nova decoração, as cores, a vida que pulsava na casa. Sentamos na cozinha, o mesmo lugar onde ele e Beatriz haviam dividido meu dinheiro. "Eu não vim pedir nada", ele disse, colocando o bolo sobre a mesa. Só queria te pedir perdão, de verdade desta vez." Ele me contou sobre o último ano,
sobre o divórcio, sobre a perda dos amigos interesseiros, sobre a dificuldade de recomeçar do zero. Ele chorou. Não um choro de autocomiseração, mas um choro de arrependimento genuíno. Eu era um idiota, mãe, um fraco. Deixei a tia Selma e a Bia encherem minha cabeça. Eu achava que ter dinheiro era a coisa mais importante do mundo. E no processo, eu joguei fora a única coisa que realmente tinha valor: você. Eu ouvi em silêncio, deixando-o colocar tudo para fora. Quando ele terminou, um longo silêncio pairou entre nós. Eu te perdoo, Tiago, eu disse, finalmente. E as palavras eram verdadeiras. Eu te perdoo por ter sido fraco, por ter sido ganancioso, por ter me magoado. Mas o perdão não apaga o que aconteceu, não nos faz voltar a ser o que éramos. Ele acenou com a cabeça, compreendendo. Eu sei. Eu sinto sua falta, mãe. Eu também sinto falta do meu menino, Tiago. Mas aquele menino precisa dar lugar a um homem de verdade, que não se deixa levar pela ganância dos outros, que honra a memória do pai e que, acima de tudo, respeita a própria mãe. Nossa relação nunca mais foi a mesma. E que bom por isso. Ela deixou de ser uma relação de dependência e obrigação e começou a se transformar em algo novo, mais adulto, mais honesto. Tiago vem me visitar a cada 15 dias, não para pedir dinheiro, mas para tomar um café. Ele me conta sobre seu trabalho, sobre seus desafios, e eu o escuto. Às vezes dou um conselho, outras apenas ouço. Ele está reconstruindo sua vida tijolo por tijolo, e pela primeira vez estou orgulhosa dele, não pelo sucesso que ele possa ter, mas pelo esforço que está fazendo para se tornar uma pessoa melhor. Selma e Jonas, nunca mais os vi. Eles se tornaram fantasmas, lembranças de uma época em que minha bondade era confundida com fraqueza. Hoje, sentada na minha varanda, cuidando das minhas orquídeas, eu entendo a grande lição que a vida me deu. A maior riqueza que Afonso me deixou não foram os imóveis ou o dinheiro no banco. Foi a sabedoria contida naquela cláusula do testamento. Ele não estava apenas protegendo o meu patrimônio. Ele estava me dando a chave para a minha própria libertação. Eles me chamaram de parasita, mas a verdade é que eu era a raiz que sustentava a árvore inteira. E quando eles tentaram cortar a raiz, descobriram, da maneira mais dura, que eram apenas galhos secos, prontos para cair ao primeiro sinal de vento. A minha vingança não foi doce, foi necessária. E o sabor que ela deixou na minha boca, no final das contas, foi o da paz. Minha história é só uma entre tantas, mas sei que cada palavra pode acender uma chama em outra mulher que esteja passando por momentos difíceis. Por isso, se essa trajetória te tocou, curta e compartilhe. E, principalmente, deixe seu comentário. Ele pode ser o abraço, o conselho ou a inspiração que outra mulher precisa encontrar hoje.